Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula e hoje vamos falar sobre unidades padronizadas de medida de superfície e cálculo de área. Aula voltada aí para alunos do sexto ano. Então, quando a gente trabalha com unidades medidas padronizadas de superfície, o que nós vamos observar? Aqui eu tenho um exemplo, conforme vocês podem ver, aonde o nosso amigo ali, ele foi até o Ronaldo, ele queria forrar o chão da casa dele, ok? Ele queria cobrir com o carpete. Para comprar o carpete, ele pegou um tanto de jornal, forrou a casa dele, conseguiu ver o tamanho, levou até onde prestava esse tipo de serviço o jornal para que ele pudesse comprar todo o carpete. Uma forma muito complexa, né? Para poder fazer um trabalho que pode ser mais simples, aonde a gente vai estar usando as unidades de medida. Vamos imaginar aí que o seu Ronaldo ele não conhecia as unidades de medidas, então o que ele fez? Ele foi lá, usou um método de conhecimento que ele tinha, muito interessante, ele conseguiu resolver o problema dele, mas a gente pode ajudar o seu Ronaldo a resolver esse problema de uma forma um pouco mais simples. Como? Primeiro, nós podemos utilizar aí, lembrando quais são as unidades de medida que nós temos, ok? As principais unidades de medidas que nós vamos trabalhar a princípio são elas o centímetro quadrado, ok? Nós temos o metro quadrado e nós temos também o quilômetro quadrado. Aí nós vamos observar, quando eu quero saber a área de uma caixa, por exemplo, eu vou usar os centímetros quadrados, que é algo menor. Quando eu quero calcular o piso da minha casa, eu quero cobrir o telhado da casa, por exemplo, eu quero saber o tamanho de um campo de futebol, aí eu vou trabalhar com a ideia de metros quadrados, que eu tenho algo que é um pouco maior. Mas se eu quero saber a metragem de um terreno, de uma cidade, algo do tipo, nós vamos estar usando aí os quilômetros quadrados. Então essas três medidas são as mais usuais aí, né? Nós temos o metro quadrado, centímetro quadrado e o quilômetro quadrado. Exemplo, para determinar uma quadra de esportes, o que nós vamos usar? Nós vamos observar que a quadra não é algo tão grande assim. Então, um metro quadrado eu vou conseguir descobrir a área dela. Por que se chama centímetro quadrado? Por que se chama metro quadrado? Por que se chama quilômetro quadrado? Quando eu penso em centímetros quadrados, conforme vocês podem ver aqui embaixo, ó, eu tenho um quadradinho de lado 1 centímetro por 1 centímetro. Ou seja, eu vou dizer que este quadradinho aqui de lado 1 por 1 é uma figura de área de 1 centímetro quadrado, ou seja, ele é um quadrado de 1 centímetro de lado. Então, toda vez que eu pensar em centímetros quadrados, eu vou pensar em um quadrado de 1 centímetro cada. Observe esse mosaico que nós temos aqui. Ele é composto de 270 pastilhas, ok, de vidro, e elas têm um formato quadrado. Isso ajuda, ok? Facilita na hora de calcular a área. E eu sei que cada quadradinho, cada pastilha tem 1 centímetro de lado. Ou seja, o total, a área de todo esse mosaico aqui, em centímetros quadrados, vai ser do quê? De 270 centímetros quadrados. Por que 270 centímetros quadrados? Porque é a área ocupada por este mosaico, porque ele tem 270 pastilhas e cada pastilha tem 1 metro quadrado, ou melhor, 1 metro de lado, ou seja, 270 pastilhas de 1 centímetro quadrado cada. Metro quadrado. Então, quando eu penso no metro quadrado, eu vou ter a mesma ideia. Eu vou pensar em um quadrado onde ele possui 1 metro por 1 metro, ok? Então, se eu tenho um quadrado que ele possui 1 metro por 1 metro, quer dizer que a área desse quadrado seria de 1 metro quadrado. Então, eu teria aqui 1 metro quadrado, ok? Aí está dizendo para nós aqui o seguinte: 1 metro quadrado é a área de um quadrado cuja medida de lado é 1 metro. Ele é usado para expressar áreas maiores, como de uma sala de aula ou de uma quadra de esportes. Um quintal que foi coberto com 42 tapetes de grama quadrados, cujo lado mede 1 metro, tem área igual a 42 metros quadrados. Ou seja, eu coloquei 42 tapetes desses. Se esse tapete possui 1 metro quadrado
de área. Se eu tenho 42 tapetes, eu vou observar aí que um tapete, no caso, toda a área do quintal é de 42 metros quadrados, ou seja, lá cabem 42 quadradinhos de 1 metro de lado cada. Em sua opinião, a área da sala de aula em que você estuda é maior ou menor do que 20 metros quadrados? Pense aí, lá na escola onde você estava estudando, ok? Você acha que a área lá é maior ou menor do que 20 metros quadrados? E agora, com a pandemia, que tem que ter menos pessoas num ambiente fechado? Quantas pessoas será vão caber na sala de aula onde você estuda? É algo a se pensar onde a gente aplica a matemática para que depois tudo possa ocorrer e voltar da forma mais segura possível. O quilômetro quadrado, nós vamos observar o seguinte: é a área de um quadrado cuja medida de lado é 1 quilômetro. Então vamos pensar num quadrado, igual eu tenho aqui um exemplo, ó, de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então eu vou ter um quadrado e esse quadrado eu vou ter de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então a gente vai pensar em algo bem grande, né? Então um quadrado aí de 1.000 por 1.000 é um espaço bem interessante aí para a gente poder imaginar o tamanho do espaço. A área total desmatada na Amazônia Legal, de agosto de 2017 a junho de 2018, foi de 7.900 quilômetros quadrados. Então, imagina, eu tenho 7.900 quadradinhos dessa forma aqui, que foram desmatadas, ou seja, foram cortadas as árvores que lá existiam, ok? Isso é muito importante também nós colocarmos a matemática aí para estudar se realmente isso era necessário e quais são as ações aí, quais são as consequências desse gesto. Uma curiosidade que nós temos aqui, a Amazônia Legal, ela corresponde à área dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Então a gente observa aí que, olha, e são estados, alguns aí muito grandes, né, como Amazonas, Mato Grosso. Então cada um desses estados aí tem um pedaço da Amazonas aqui no Brasil, da Amazônia. Ok? Unidade agrária, muito utilizado aí para quem mexe com a parte rural, compra de sítios e fazendas e tudo mais, ok? Nós temos como medidas de unidades agrárias o are, ok? E o hectare. Nós vamos observar que o are é um quadrado medindo 10 metros por 10 metros, ou seja, um are é igual a 100 metros quadrados, ok? Já o hectare, ok, ele equivale a 100 ares, ou seja, a 10.000 metros quadrados. Então, nós vamos observar que nós temos duas medidas, um are que é igual a 100 metros quadrados e um hectare que é igual a 10.000 metros quadrados. Então, esse sítio todo aqui que vocês estão vendo, ele possui 1 hectare. Então, ou seja, ele está aqui na medida exata de 100 metros por 100 metros. Então, ele é um quadrado de 100 por 100, ou seja, eu vou ter 10.000 metros quadrados. Já o área é um pouco menor, né? É um quadrado de lado 10 por 10, ou seja, 100 metros quadrados. Vamos colocar aí que é um bom tamanho de um pequeno terreno, ok? Mas bem distante aí de 1 hectare. Outra unidade agrária bastante usada é o alqueire. Essa medida não é oficial, pois varia de acordo com cada região. Então, vocês podem estar pesquisando aí quanto que é um alqueire aqui em Minas, quanto que é um alqueire em São Paulo, quanto que é um alqueire, e às vezes no próprio estado pode acontecer de ter medidas diferentes, porque é uma medida mais local, tá? Não tem uma medida exata aí para a gente estar discutindo, ok? E depois que nós observarmos aí, que nós falamos um pouquinho sobre as unidades de medidas, vamos colocar em prática. Então, vocês vão observar aqui que a Thaís ela desenhou um retângulo verde numa malha quadriculada. E está dizendo que a malha quadriculada possui 1 centímetro cada quadradinho. Ou seja, ela tem 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Ou seja, possui 1 centímetro de lado. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, a minha área aqui
vai ser de 15 centímetros quadrados, ok? Ou seja, eu tenho aqui 15 quadradinhos de 1 centímetro cada. Na verdade, a Thaís desenhou, né? Então, quer dizer que aqui eu tenho um retângulo de 15 centímetros quadrados cada. Contando 1 a 1, Thaís verificou que esse retângulo é formado por 15 quadradinhos e corresponde à sua área, sua área mede 15 centímetros quadrados. Além de contar os quadradinhos 1 a 1, podemos determinar a área desse retângulo por meio de uma multiplicação. Observe as duas maneiras. Então, como que nós podemos fazer aqui? Vocês vão observar que, olhando no exemplo anterior, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, uma maneira de descobrir a área é eu pegar as 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, e multiplicar pelas 3 linhas. Aí nós vamos ter 5 vezes 3, 15. Ok? Ou eu posso pegar também, ok, as 3 linhas e multiplicar pelas 5 colunas. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu multiplicar coluna por linha ou linha por coluna, eu vou obter o mesmo resultado. Então, observem aqui no exemplo anterior, que para encontrar esse 15, era simplesmente eu pegar aqui embaixo, ó, 5, e eu tenho 3 de altura. Então, eu teria que a área é igual a 5 colunas vezes 3 linhas, ok? Onde eu vou ter aí 15 metros quadrados, ok? Então, a gente pode sempre pensar nisso. Um retângulo, eu sempre vou pegar a medida da base, ok? E multiplicar aqui pela sua altura. Ok? Área de um triângulo retângulo. O que é interessante nós observarmos? Ó? Está dizendo triângulo retângulo. Quando eu penso no triângulo retângulo, eu já tenho que pensar em um retângulo. E o triângulo retângulo nada mais é do que a metade de um retângulo. Então, se eu fosse preencher aqui, ó, essa figura toda, eu ia formar um retângulo aqui, ó. Então, observem que eu teria aqui um retângulo. Então, a área verde que eu quero encontrar nada mais é do que a metade da área do retângulo. Então, observem que agora tem a parte verde e a parte amarela formou um retângulo. Se eu quero encontrar a área deste retângulo, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pego 5 e multiplico por 1, 2, 3, que é a altura. Então, o que nós vamos observar? Se eu pego 5 vezes o 3, então eu teria que a área seria 5 vezes 3. Porém, eu vou observar que eu não quero a área toda. Eu quero só a metade. Por isso que eu divido por 2. Por isso que sempre a área de um triângulo, eu vou trabalhar com a área como a base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque ele é a metade de um quadrangular, ok? Ou de um quadrado, quando é um triângulo aí de 2 lados iguais, ou de um retângulo. Então, eu tenho 5 vezes 3, 15. Então, a área dele ficaria 15 sobre 2. Ou seja, 15 dividido por 2, a área é igual a 7,5. Foi dado em unidade de medida? Não foi. Foi dado em centímetros. Então, eu tenho centímetros quadrados. Ok? Então, é muito tranquilo aí de lembrarmos sempre que a área da base de um retângulo, eu vou pegar a medida da base e multiplicar pela altura. De um triângulo retângulo, eu vou pegar a base e multiplicar pela altura, porém eu vou dividir por
2. Por que por 2? Porque o triângulo